Ele acabou falecendo, acabou morrendo depois que sofreu um acidente bastante delicado e grave. Essa notícia, pessoal, simplesmente devastadora, acaba de ser confirmada e transforma o dia de hoje em um dia, pessoal, de dor e de luto. A família, os amigos estão devastados, estão abalados após essa perda bastante significativa. Eu já te conto quem nos deixou. Também, Padre Fábio de Mello, pessoal, chega agora uma informação às pressas envolvendo o famoso. Informação essa que dá o que falar e que repercute bastante, eu já te trago mais detalhes. Também temos informações que chega e atinge diretamente Pedro Bial. Acaba, pessoal, de ser confirmada esta informação envolvendo este grande comunicador e também apresentador de sucesso. Eu já te conto mais detalhes de quem nos deixou. Essa e outras informações você confere nesse vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, horas depois da prisão preventiva de Jair Bolsonaro, Gustavo Lima subiu ao palco do Caldas Country Festival 2025, realizado no último sábado, dia 22, em Caldas Novas, Goiás. Durante o show, que atraiu uma multidão, o cantor levantou uma bandeira do Brasil, gesto que costuma aparecer em eventos ligados ao ex-presidente. A atitude chamou a atenção do público e começou a circular rapidamente nas redes sociais. O sertanejo já é reconhecido, pessoal, por manter posições políticas próximas à direita. O festival marcou o encerramento de mais uma edição do Circuito Sertanejo e reuniu nomes como Leonardo, Murilo Huff, Lorena e Cristiane e Natanzinho Lima. Mesmo com o clima de festa, o momento em que Gustavo ergueu a bandeira acabou ganhando destaque. Nas redes sociais, muitos usuários viram o gesto como uma possível mensagem de apoio a Bolsonaro, que havia sido detido horas antes por decisão do STF. O assunto se espalhou e gerou debates durante toda a noite. A prisão, pessoal, do ex-presidente vem repercutindo intensamente entre famosos e internautas nos últimos dias. Artistas críticos a Bolsonaro fizeram publicações comemorando e compartilhando memes, movimentando bastante as plataformas. Já entre seus apoiadores, poucas manifestações foram registradas. Um dos que se pronunciaram foi Mário Frias, que chamou a decisão de covardia e demonstrou indignação com a medida judicial. Bolsonaro, pessoal, foi detido por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que apontou descumprimento das regras do uso da tornozeleira eletrônica. O magistrado também destacou haver risco elevado de fuga. A decisão foi tomada após um pedido da Polícia Federal, que apresentou indícios de possíveis tentativas de manipulação do dispositivo. O caso segue em investigações e continua gerando forte reação pública. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Pedro Bial compartilhou um relato pessoal ao lembrar da morte de sua mãe, a psicanalista Suzane Bial, que faleceu em junho aos 101 anos. O apresentador contou que ela já demonstrava vontade de partir e vivia um período sem prazer ou qualidade de vida. Por causa disso, a família chegou a considerar a possibilidade de um suicídio assistido na Suíça, onde o procedimento é permitido. Bial afirmou em entrevista ao jornal O Globo que buscava uma forma de reduzir o sofrimento dela. O jornalista, pessoal, explicou que a família procurou alternativas por entender que Suzane atravessava uma fase muito difícil. Ele comentou que o Brasil ainda não avançou em legislação sobre a morte assistida, enquanto outros países, inclusive na América do Sul, já discutem o tema com mais profundidade. Para ele, essa falta de opções faz surgir reflexões importantes sobre o envelhecimento e os limites dos cuidados médicos atuais. Durante a conversa, Bial revelou que a própria mãe expressou claramente o desejo de morrer. Segundo o apresentador, a ideia de levá-la para a Suíça chegou a ser cogitada, mas não foi adiante. A família então decidiu apostar em cuidados paliativos, buscando garantir conforto e dignidade nos últimos momentos de Suzane, evitando intervenções que pudessem prolongar o seu sofrimento. Mesmo recebendo cuidados finais, Suzane resistiu a situações graves,
como uma pneumonia, surpreendendo os médicos e a família. A experiência levou Bial a refletir sobre a forma como cada pessoa encara a própria morte. Ele comentou que chega um momento em que ser mantido vivo sem nenhum prazer se torna muito difícil, reconhecendo que o medo de partir acompanha todos, mesmo quando existe aceitação sobre o fim. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre esta revelação feita pelo famoso? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, a jornalista e influenciadora Juliana Leite fez declarações fortes sobre o padre Fábio de Mello durante sua presença no podcast Pode Tudo e Mais um Pouco. Conhecida por comentar assuntos que circulam nas redes sociais, ela questionou o comportamento do religioso e sua postura como representante da Igreja Católica. A conversa acabou entrando em polêmicas recentes envolvendo o padre e abriu espaço para que Juliana desse sua visão sobre a vida pessoal e a imagem pública mantida por ele. No podcast, a comunicadora mencionou o momento em que o padre revelou enfrentar um problema emocional. Para ela, existiram motivos conhecidos para esta situação, colocando em dúvida a forma como ele apresentava sua realidade ao público. Ao comentar o tema, Juliana afirmou que a versão mostrada pelo religioso não seria compatível com o que realmente acontece, dando a entender que tudo parece pouco transparente. A influenciadora, pessoal, também questionou se a postura de padre Fábio de Mello corresponde ao que se espera de alguém do clero. Segundo ela, o padre adota um estilo de vida muito parecido com figuras famosas, o que afastaria a imagem tradicional de um líder espiritual. Ao expor esta visão, Juliana sugeriu que há um contraste entre suas obrigações religiosas e seu comportamento cotidiano. Para concluir, a convidada afirmou que, apesar de usar o título de padre, o religioso não seguiria os princípios associados à função. Na opinião dela, líderes da igreja costumam ter uma postura mais reservada, reforçando sua crítica ao modo como ele conduz sua presença pública. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo o padre Fábio de Mello? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias RIC, o policial militar Ariel Júlio Rubenschich, de 34 anos, morreu após uma perseguição a um suspeito que conduzia um Volkswagen Passat na noite de terça-feira, dia 25, em Cascavel, no oeste do Paraná. Durante a ação, o motorista do carro teria fechado a motocicleta pilotada por Ariel. A moto bateu no veículo e o policial foi arremessado ao chão. Ele recebeu atendimento e foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu logo após o impacto, porém acabou localizado e preso nas proximidades do Hospital Universitário do Oeste. A notícia da morte do policial rapidamente gerou grande comoção nas redes sociais, onde colegas e moradores da região lamentaram o ocorrido. Infelizmente, com pesar e tristeza, confirmamos o falecimento do policial militar Ariel Júlio Rubenschich, de 34 anos. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.